coloquei aqui para gravar. Estou colocando agora. Queria pedir desculpa aí para vocês. Bom, primeiro, então, medos gerais, mas que a gente precisa olhar com calma e tê-los presentes até para a gente não, né, entender qual desses medos são mais, quais desses pontos são mais fortes na gente para a gente poder cuidar com orientação, com mentoria, com auxílio, etc. Medo de chocar o receptor, isso é importante, né? Então, muitos dedos, né? Fala assim, mas se eu disser isso, né? O que ele vai achar de mim, né? O que ele vai achar de mim? Medo de receber críticas, todo mundo já ouviu isso, né? Aquele famoso medo do eu tenho que dar um feedback que, né, como seu gestor, que você chega fora do horário. Mas o gestor, às vezes, chega fora do horário, né? E aí fica aquele receio, mas vou dizer uma coisa que que eu também não cumpro, né? E aí parece que você não consegue dar esse feedback. Acontece muito, você vai ser criticado, né, pelo próprio feedback que você está dando, né? Nossa consciência acusa. Medo de ser mal interpretado, esse ponto aqui é super importante, né? Talvez seja com alguns cuidados técnicos a gente consegue mitigar esse risco. A gente vai falar como a gente consegue mitigar esse risco, tá? Medo de não saber como falar, né? Ou seja, como eu falo, bom, a gente vai entender, porque a gente não se trata de como eu falo, se trata de como o outro precisa ouvir, né? Ou quais são as necessidades dele no escutar esse feedback. Receio dele não concordar. Receio dele não concordar. Quando a gente fala sobre feedback de um líder para um liderado, esse ponto ele é bem tranquilo, tá? Mas quando a gente fala de um feedback, por exemplo, de um profissional do RH para um líder, principalmente quando esse líder ele está numa escala hierárquica superior à sua. Tem gestores, pessoas que estão no cargo de gestão ou analistas de RH que são responsáveis pelo feedback da diretoria. E aí como é que faz? Né? Imagina você ser mal interpretado pelo diretor, né? Imagina ele não concordar com o seu feedback. Como é que você se defende se a hierarquia dele está superior à sua? Então, é um ponto que a gente tem que considerar dentro desse processo. Achar que outra pessoa vai falar, ou seja, que aquela sua mensagem vai ser mal interpretada, a pessoa vai falar sobre aquilo para o restante da empresa. Tentar evitar, né, pensar que vai começar uma discussão, achar que vai sobrar, né, para você, depois que você falar o que que precisa ser dito, pensar que você vai falar pela enésima vez, isso aqui acontece muito, né? Eu vou falar de novo, de novo, eu não aguento mais, isso não é feedback, nem isso é o REC repete, né? Eu sou... Então, eu vou dar o feedback e vou gravar, né? E mando áudio, o mesmo áudio para a pessoa, né? Pensando agora no contexto de gestão online, porque é pela enésima vez, né? Temer a reação do outro, e às vezes a gente teme até por conta do outro ter um perfil comportamental, às vezes um pouco mais enérgico, um pouco mais explosivo, né? Medo de comprometer amizades, relações sociais, competência e status, tem muito. Nós somos um país relacional, né? Nós temos uma cultura relacional. Na nossa cultura eu costumo falar isso, né? A gente, em geral, segue aquele lema, para os amigos tudo, para os inimigos a regra, né? Então, quando dar feedback para alguém que é muito próximo de você, que você tem intimidade, que também conhece os seus defeitos, que conhece ali os seus pontos de desenvolvimento, os seus pontos fracos, é uma linha muito tênue, né? Porque isso vai gerar desconforto. E esse ponto aqui é importante que a gente considere, porque ele, em geral, ele não é considerado dentro de uma preparação para o feedback, tá? A gente pensa muito para quem a gente vai falar e pensa muito sobre como nós estamos preparados para falar, né? E onde estão os nossos gaps, para que a gente possa se movimentar, né, num processo de desenvolvimento pessoal nesse aspecto, tá? E aí, dentro daquilo que a gente falou, vocês se identificaram? Quem dá feedback, me diz aí no chat, vocês se identificaram com um ou mais desses itens aqui que eu coloquei? Já passaram por isso? Vamos ouvir os colegas, que é interessante.
Bota aí no chat se vocês já passaram por isso ou passam, né? Ou tem aqueles que estão falando assim, ixi, tá falando do meu amanhã, né? Alexandre já colocou vários deles, né? Então, Wanderson também, Keila, medo de não saber como falar, perfeito, Alana, sim, vários, Fabiano, beleza. E aí, cara, se você pergunta o seguinte, como é que eu diminuo, né, esses obstáculos? Uma das formas da gente diminuir esses obstáculos é quando a gente tem método, né? Quando eu não tenho método que eu estou seguindo, eu fico mais refém, eu fico mais emocional, né? Eu tendo a ir para um lado de conversa, para uma conversa e não para um alinhamento, né? Eu fico mais, às vezes não é nem vulnerável, mas mais fragilizado dentro desse processo, tá? Então, ter o método e saber qual é o método que eu estou utilizando para poder seguir e o tipo de resultado que ele vai produzir é uma das coisas que nos preparam para esse processo, tá? Depois, dificuldade de receber feedback. E aí, esse ponto aqui para a gente, ele é tão sensível quanto as dificuldades para dar feedback. Por quê? Pela nossa cultura ser relacional, a gente tende a gente tem uma educação, né, super relacional, onde aquilo que o outro diz tem a ver comigo e não com o meu trabalho. Então, o mais comum dentro das organizações é que as pessoas levem para o pessoal, né, os feedbacks que são profissionais. Entende? E principalmente quando eu não, né, tenho alguns alinhamentos que a gente vai falar aqui, ou não faço eles antes, eu fico muito mais suscetível dentro desse processo, tá? Receio de admitir que errou, a gente tem medo de dizer que errou, porque a gente vive numa cultura de punição, né? A gente ainda tem como herança, né, cultural, talvez genética para aqueles que acreditam, né, de um país que em toda a sua história, né, vivemos mais 70% do nosso tempo de história é um tempo de história de escravidão, não de liberdade, onde o erro pedia punição, não orientação. Olha como isso é importante, né? Se a gente faz o cálculo de quanto tempo a gente existe como Brasil, né? E em que data a gente, né, iniciou o processo, né, de abolição de um sistema de escravatura, a gente tem 74% do tempo como nação, né, como uma nação que prezava por um sistema de gestão baseado na escravidão. E isso está incutido dentro do nosso DNA como nação, da nossa cultura, tá? Então, admitir que errou, por que a gente tem tanto medo de dizer que errou? Porque o erro, né, não leva à melhoria, né? Como pensam muitas outras culturas, o erro, ele está relacionado a uma punição seguinte, né? Não como um processo de aprendizado. A gente demoniza o erro aqui no nosso país. Falta de credibilidade, quem está dando feedback, esse é um problema bem comum e a gente tem que lidar com ele, né? Ou seja, exatamente, a falta de credibilidade, um dos motivos é aquele, né? Faça o que eu digo, não faça o que eu faço, que não funciona muito, né? Dentro do processo. Aquela pessoa que está te falando algo, você fala assim, você faz isso também? E aí você faz aquele sorriso e continua, né? Receio de perder a imagem, o status conquistado, medo de autoconhecimento, né? Pessoas que não conseguem lidar ainda com seus pontos de desenvolvimento. Não pode nem chamar de defeito, né? Pontos de desenvolvimento máximo, né? Não gosta de ser chamado atenção, né? E aqui tem questões emocionais, às vezes questões emocionais que vão para além, né? Inclusive das nossas estruturas de gestão, tá? Até porque a gente está falando sobre gestão de pessoas e não sobre protocolos, né? Quando a gente fala de protocolos, é muito mais simples. Quando você fala de gestão de pessoas, dependendo da forma com que você fala, do argumento que você usa, você acessa memórias emocionais que desencadeiam processos que não tem nada a ver com você, né?
Mas e quando a gente olha para a gestão de pessoas, a gente precisa compreender isso, tá? Estar atento, compreender, não sei se a gente vai compreender, mas precisa estar atento, né? Que os protocolos não funcionam como nas máquinas, né? Pensando, a sensação de perseguição, né? Então, estou sendo perseguido, não, só reclama comigo, só fala comigo, tá? E antes né, dessa reclamação, só fala comigo, a pergunta é, mas fala sobre o quê? Né? O seu comportamento está adequado ou inadequado? Não é sobre você, você percebe? Só fala comigo, tem a ver com pessoal, eu levar para o pessoal e não entender qual é o processo, entender o que a gente precisa alinhar. De saber que faz e que é responsável pelos seus erros, né? Essa aqui é outra resistência super forte dentro do processo de feedback, uma das mais difíceis de conseguir gerir. Aquela pessoa que você fala assim, não, isso aqui tá errado. Ah, tá, eu sei. E aí, você faz o que depois? Assim, né, eu sei, eu já sei disso já. Você acha que eu não sei que tá errado? Né? E a gente ainda tem que, né, gerir esses processos. E de que jeito, né, de fazer as coisas e, e que é o seu jeito de fazer as coisas, que cada um tem seu jeito. Todo mundo já ouviu essa desculpa aqui, né? Não, chefe, esse é o meu jeito. Esse é o meu jeito. Isso não tem a ver com o que eu estou fazendo ou não, né? Esse é o meu jeito de fazer. Mas nem todo jeito. Tem coisa que é de jeito, tem coisa que é inadequada porque existe um protocolo, né? Um processo que precisa ser seguido. Aí a gente precisa trabalhar para isso. Bom, esse é o cenário. Vocês viram que o cenário ele não é fácil, né? Ele não é nada simples, ele não é nada fácil, né? A gente tem dificuldade de um lado, a gente tem dificuldade do outro, tá? E a gente tem uma comunicação que, em geral, é muito precária, né? Bastante precária e com pouca conexão, né? Tem gente que gosta de chefe, tem gente que gosta de chefe, mas é mais difícil. E a conexão, ela é importante para que você possa receber bem, né, o feedback. Ela depende desse filtro também. Então, a gente começa a entender por que é tão complexo resolver esse problema na organização. Mas fica mais complexo ainda se a gente nem souber o para que serve o feedback. E aí um ponto importante, não adianta só a gente saber, tá? O outro precisa saber também, tá? E aí a gente começa a entrar aqui no ponto da necessidade de uma gestão mais profissional com relação à área de gestão de pessoas, que ela tem que dar a conhecer a organização, né? O que é feedback, né? E para que ele serve. Enquanto as pessoas não sabem o que é feedback, para que ele serve, ela pode ser utilizada, o nome feedback pode ser utilizado para fins deturpados. As pessoas dizem que é feedback, mas não é, né? Alguns, tá gravando, mas eu digo mesmo assim, né? Alguns podem dizer que é o famoso feedback, né? Aquele líder que não sabe o que é, não sabe como faz, mas quando ele quer, né, fazer terapia com outro, né? Liberar as suas raivas, ele escolhe um lá, né? E chama de feedback, né? E esse ponto é muito importante, porque tem pessoas hoje, inclusive eu conheci pessoas que fazem terapia hoje por conta de que alguém um dia chamou para dar um feedback, ou usou o nome de feedback para isso. Então, a gente precisa olhar com bastante carinho para esse processo, tá? Então, assim, o nosso primeiro passo, nossa organização não tem problema de feedback, né? O primeiro passo tem que gerar consciência. O que é gerar consciência? É dar a conhecer as pessoas, todos os envolvidos, aqueles que têm a responsabilidade de dar o feedback, aqueles que têm a responsabilidade de receber, sobre o que é, para que serve essa ferramenta, né? Então, esse é o primeiro ponto, né? E a maior parte das pessoas que eu conheço, de RHs que eu conheço, que trabalham nas organizações e reclamam que os líderes não sabem dar feedback, eu faço uma segunda pergunta sempre. E qual que é o método que o RH propôs?
Não tem resposta depois, tá, gente? Ou seja, é aquilo, a gente espera que eles façam algo que está na nossa responsabilidade ensinar, orientar ou conscientizar e que mostra que a gente não está fazendo bem o nosso papel, né? Então, é um sinalizador importante aí para a gente. Para que serve? E aí não trouxe, né? Essa não é a minha opinião, né? A gente pegou lá, tem uma publicação de Harvard que fala sobre a arte de dar feedback, e ele trouxe alguns pontos que eu achei interessante, tá? Isso daqui é um artigo, inclusive eu vou subir esse artigo depois no final e vou compartilhar lá no grupo, que é um artigo extenso, é um artigo bastante extenso, técnico, né? Ele é um estudo, né? E é um artigo extenso falando sobre feedback. E fazendo alguns pontuamentos importantes. Então, incluir o feedback, ele traz, né, o feedback nesse contexto, incluir o feedback nas interações diárias com os funcionários, começa daqui, né? Então, ele já tem uma visão que o feedback não é uma ferramenta, né, de ciclos semestrais ou anuais, né, gente? Isso é fechamento, isso não é feedback, né? Talvez seja um fechamento, né? O feedback, ele está na relação, né, ou nas relações diárias, para que ele possa ser efetivo. Claro que você pode ter um marco formal, né? Mas a coisa mais absurda que eu já vi nas organizações é quando você implanta sistema de feedback e aí você dá prazo para os líderes darem feedback e aí você coloca uma ficha de feedback para eles trabalharem e aí eles têm uma equipe de 12 pessoas, eles não conseguem parar, o prazo vai apertando, o RH começa a mandar e-mail, aí os líderes precisam se livrar daquele problema que eles têm com relação ao feedback, algumas empresas incluem isso, né, para forçar eles darem feedback, né, como pontos, às vezes para o programa de bonificação ou sei lá o quê, né, porque pode pegar mal para ele, e ele, para se livrar desse problema que é dar feedback, ele vai lá e agora ele tem que arranjar um tempo para falar com cada pessoa, só que ele deveria ser mais ou menos 1 hora, porque faz 6 meses que ele não fala com ninguém, né? Só que aí ele encurta isso para dar uns 15 minutos, para caber todo mundo nos últimos 3 dias, né? E aí depois ele ainda tem que preencher um formulário, você imagina. Isso serve para quê, gente? Para nada, né? É só para preencher né, para fazer memória de computador para preencher campo de sistema. Isso não é feedback. Então, o processo ele tem que começar antes, as pessoas entendendo para que serve. Inclusive, os líderes entendendo quais são os benefícios que eles podem ter usando de forma adequada essa ferramenta de gestão. Se isso não está acontecendo, o trabalho anterior não está sendo feito, né? Transformar as avaliações anuais em catalisadores de crescimento, ou seja, aí sim, se eu tenho um trabalho permanente, um trabalho constante, faz sentido eu fazer um fechamento, porque eu tive alguns marcos, e eu consigo fazer, né, uma linha, traçar uma linha evolutiva, né, ou não, uma linha que abre mais pontos de desenvolvimento que seja, mas eu consigo mensurar, né, e trabalhar de uma forma positiva. Preparar, né, para uma conversa tensa com ouvinte combativo. Por quê? Tem que se preparar, tá? Já é que assim, vem aqui, fulano, vem aqui, deixa eu conversar com você, vamos tomar um café, né? Vai falar sobre isso. Primeiro que eu tenho que entender com quem eu estou chamando para o café, né? E que perfil essa pessoa tem. Para depois eu entender qual que é a finalidade que eu pretendo com essa conversa para saber se isso vai funcionar ou não. E depois eu tenho que entender se eu estou só conversando, tomando um café de fato, ou se eu estou dando feedback. Se eu estou dando feedback, eu escolhi, né? Um objetivo, e para esse objetivo eu tenho um método. Você percebe como está muito distante das organizações aquilo que eles dizem que é feedback, que é vamos ali tomar um café, eu tenho que te falar umas coisas, para aquilo que realmente é feedback? Tá? Identificar as raízes dos problemas de desempenho, incluindo o seu próprio papel nisso. Esse ponto aqui é interessante, hein? Olha que a Universidade de Harvard nos diz que o líder ele tem que ser capaz, ou quem está dando feedback, ele tem que ser capaz de identificar as raízes do problema de desempenho do seu liderado, incluindo o seu próprio papel nisso. Já viu isso acontecer, gente? O líder fala assim, ó, você não está indo tão bem, mas eu vejo que eu tenho participação nisso, porque como seu gestor, talvez eu não te dê a orientação correta, ou você não teve, né, eu não te dei a conhecer qual é o processo,
Já viu isso? Né? É raro, mas acontece. Esse é o nosso mundo ideal, né? Motivar os indivíduos a reconhecer das conquistas deles, né? Isso acontece, difícil também, né? Até porque a gente tem um viés muito o viés do erro, né? Acertou 99, errou uma vez. No dia que errou, então vem aqui, precisamos conversar. Tem alguma coisa errada, né? Essa balança, essa conta não fecha, né? Se a gente dá mais foco, dá muito mais peso, dá muito mais importância para o erro do que para os acertos, tem alguma coisa errada, né? Ou seja, e aí a gente nunca consegue ser feliz, né? Porque dificilmente a gente vai encontrar dentro da gestão de pessoas alguém que nunca vai errar. Entende? Só que a gente precisa, se a gente quiser, né, ter espaço para poder corrigir e orientar, a gente também tem que ter tido antes o espaço para reconhecer e valorizar. Os líderes que conseguem ser ouvidos, né, para correção e orientação são os mesmos que conseguiram, se fizeram ouvir para valorizar e reconhecer antes. Porque eles estão em equilíbrio, né? Avaliar o desempenho, né, dos resultados, não facilmente quantificáveis, estabelecer objetivos que ajudarão sua equipe a se desenvolver e comunicar críticas com eficácia para pessoas de culturas diferentes. Comunicar críticas também é importante. Comunicar, né? A crítica ela faz parte do processo também de desenvolvimento. Não, crítica não. Crítica pode ser crítica, assim, não tem problema. A questão não está na crítica, gente. A questão é aquela informação, a crítica é uma informação dentro de um ponto de vista, tá? Aquela informação tem qual intenção, tem qual finalidade, né? E a gente vai falar sobre isso, né, na perspectiva do feed forward, né? Por que que ele é considerado também uma evolução do feedback, né? Porque não é olhar para a crítica como crítica, né? Mas para onde ela aponta? Né? Ela aponta para o passado, ela aponta para o futuro. É um pouco disso. E, cara, o que eu faço com esse slide, né? Eu tenho que avaliar, né, dentro do meu papel de líder e gestor na minha organização, em que nível de consciência, ou qual é o nível de consciência compartilhado sobre qual que é o propósito de feedback lá. Entende? Será que as pessoas sabem que é para isso? Para esses itens? Né? Elas sabem disso? Ou elas têm uma outra ideia? Está deturpado? Se está deturpado, tem que primeiro corrigir esse processo. A primeira etapa não é montar um programa de feedback, é montar um programa de comunicação, de conscientização daquilo que é feedback, né? Não fazer as pessoas sentarem em reuniões para fazerem algo que elas nem sabem o que é, como elas vão fazer e para que serve. Bom, olhando isso, a gente vai evoluindo vai descer um nível, só para a gente se preparar agora para entrar dentro da metodologia sobre a origem dos papéis, ou a origem do problema, tá? Ou a possível origem do problema como um todo, quando a gente fala de feedback. Porque nunca resolve? Nunca resolve, gente. Olha, eu tenho hoje não, né? Daqui a 12 dias vou fazer 33 anos. Eu entrei para trabalhar no RH quando eu tinha 17 anos. Quando eu entrei para trabalhar no RH, eu lembro da primeira pesquisa que a gente fez, né, dentro do RH, qual era o primeiro problema que apareceu, o problema mais sensível, qual era o primeiro problema que apareceu disparado com relação à nossa pesquisa de clima organizacional? Feedback. A gente passou por quase aí 15 anos, evolução tecnológica, sistemas de gestão de pessoas, tarará. Hoje, quando eu entro, né, no nosso formulário, de pessoas do país todo. 160 pessoas responderam o formulário desse nosso encontro, né? E eu faço uma análise sobre qual é o principal problema, a principal dificuldade apontada pelas pessoas com relação à sua atuação. Comunicação e feedback. Né? Em terceiro, gestão de conflitos, que, em geral,
é por conta da comunicação, né? Ou pela falta de feedback. Então, é algo interessante a gente analisar do ponto de vista que, se eu entendo o processo, se eu entendo o contexto e eu entendo o processo, eu me torno alguém que, com certeza, posso promover uma solução de alto impacto dentro da minha organização. Percebe? Dá trabalho? Dá, mas também dá trabalho não resolver um problema durante tantos anos, né? A origem, basicamente, está nesses pontos aqui, tá? E isso seria importante a gente compartilhar, porque faz parte, lembra que eu falei que feedback é uma ferramenta de gestão de pessoas, e a gestão de pessoas, ela também está relacionada, se a gente abrir essa gestão de pessoas, a esses tópicos, né? Consciência dos papéis. Por que eu estou falando isso? Porque quando quem está participando do processo de feedback não tem consciência do papel, do seu papel ou do papel do outro, a gente tem conflito, né? É muito importante que o liderado entenda que o seu líder ele não dá feedback só porque ele gosta. Ele acorda de manhã e fala, não, ele também tem dificuldades para poder dar feedback. Isso é uma consciência de papel. Tem de responsabilidade dele, não é hobby, né? É muito importante que o liderado entenda que dentro do papel que ele exerce como liderado, ele precisa ouvir, né, o feedback, né, como liderado e não como parceiro, como par, porque ele não é. Ele não está nessa hierarquia, entende? Esse ponto é importante. Ah, mas eu não é sobre concordar ou não concordar, é sobre respeitar, tá? Até porque se ele não aprender a fazer isso aqui, na hora que ele subir, né, os seus liderados não vão ouvi-lo, tá? Então, a consciência de papéis é importante. A consciência de papéis, depois, ela se estende sobre o escopo de responsabilidade. Por quê? O feedback é um alinhamento. Ele tem a ver com a clareza dos acordos, mas com o alinhamento do escopo de responsabilidade das pessoas. Não existe feedback de um líder para um liderado que não esteja no escopo de responsabilidade do papel que ele exerce profissionalmente. Ícaro, e se tiver fora do escopo? Aí ele está dando opinião, não é feedback. Entende? Porque ele só é responsável por aquela pessoa dentro de um escopo de responsabilidade. E do impacto que aquelas responsabilidades, com aqueles comportamentos adequados ou inadequados, geram com relação ao resultado. Se ele está falando sobre coisas que não está sobre esse escopo de responsabilidade, que não tinham prévios acordos, ele só está dando opinião. E aí a gente tem um problema grande, porque aí a gente pode ter o problema, né? Primeiro, é desrespeito de um lado e invasão do outro. E a gente tem que ficar atento dentro desse processo. E aí a gente, quando for fazer o nosso trabalho de conscientização do que para que serve o feedback, a segunda pergunta que a gente tem que fazer é: as pessoas que estão na organização, elas têm consciência? Qual é o nível de consciência que elas têm com relação ao escopo de responsabilidade delas? Para que ela possa orientar. Ela não precisa, ela precisa ouvir tudo que o seu líder disser dentro do escopo de responsabilidade dela. Entende? E fora isso, não, né? Outro dia eu vi a entrevista de um jogador de futebol, bem famoso por sinal, né? Que acho que o presidente da CBF na época, né, chamou ele para conversar, né? E foi dar um feedback, né? Foi dar um feedback e disse que talvez não era muito interessante para ele, né? Casar naquele momento. E que ele negou esse feedback claramente, né? Por quê? Porque não era um feedback, gente, né? O líder não tem que dizer quando a pessoa casa ou não casa. Entende? Não é sobre, não tá sobre jurisdição dele, tá? Bom, aí como opinião ele pode dar, mas como feedback não, né? Bom, dificuldades, né? Clareza dos acordos, esse ponto é importante, né? Dificuldade com conversas difíceis, esse ponto é importante, tá?
principalmente porque tem dois processos. O primeiro processo é que, como ser humano, a gente tende a espelhar as nossas próprias frustrações e dificuldades no outro, né? Então, às vezes eu sou fragilizado com relação a algum tema ou com relação a alguma questão e eu acho que eu vou ofender o outro também. Não é isso, tá? O outro tem outra história, né? Às vezes algo que para você não é fácil, para o outro é muito simples, tá? E esse ponto, quando ele está relacionado com uma responsabilidade de liderança, ele precisa ser exercido para não ficar em falta. Vou dar um exemplo. Por exemplo, para você é difícil se organizar e você, como líder, é difícil se organizar e chegar no horário. Exemplo claro, tá? O seu liderado, você é responsável por garantir que todos os liderados cheguem no horário, tá? A sua falta, né, de condições ainda, o seu plano de desenvolvimento individual com relação a esse ponto não pode te impedir de ter essa conversa difícil com o seu liderado, tá? Esse é um ponto. Ou pode ser algo também, né? A gente pode entender esse processo como uma conversa difícil mesmo, quando eu tenho que apontar, né? Não sobre ele, mas sobre o trabalho que foi entregue, ou sobre o comportamento que foi inadequado, né? De forma objetiva, tá? A gente pode atuar nesses dois pontos, sobre o comportamento inadequado, né? E o impacto que ele gerou, ou sobre o resultado não correspondido, né? Claro que a gente tem que tomar muito cuidado de como a gente comunica isso, né? Mas também não pode se isentar da nossa responsabilidade, né? A gente não precisa pegar um relatório e dizer isso tá um lixo, se o gestor, né, faz isso, a gente precisa cuidar dele, desenvolvê-lo nesse sentido, né, em termos de soft skills, para que ele possa melhorar a sua comunicação, mas ele também não pode ficar se esquivando da responsabilidade de apontar algo que está inadequado ou que não está, né, dentro do padrão exigido do escopo de responsabilidade do seu liderado. Então, esse ponto ele precisa. Por isso que o acordo precisa estar bem claro e por isso que o escopo de responsabilidade precisa estar claro também. Você percebe que é um conjunto, é uma amarração, né? E a pessoa que entrou para o feedback, ela tem que saber para que é aquele, para o que é que está acontecendo. Que não é um café ou não é uma conversa, que aquilo é um feedback, né? A gente precisa conseguir construindo essa amarração. Temos problemas quando temos responsabilidades compartilhadas. Por quê? É o famoso, se é de todo mundo, não é de ninguém, né? E aí a gente perde bastante dentro desse sentido, sobre a ignorância de conceitos e métodos, né? Isso aí é o mais claro e, teoricamente, poderia ser o mais simples de resolver, mas não é. Não é por quê? Porque, por algum motivo, é o problema de todos os anos e o RH não investe, né? Ou não briga por esse investimento, né? É, não sei qual é a atenção que existe ainda, mas, gente, vocês estão aqui assistindo esse treinamento exatamente para vocês poderem replicá-lo se for necessário, né? Mas, assim, é você que vai fazer essa mudança. Não existe um RH na empresa, existem pessoas que trabalham no RH, né? E você é uma delas. Então, a mensagem não vai chegar por outra pessoa, senão por você, se é você que tem o conhecimento. Entende? Então, tem que assumir esse protagonismo. A gente tem que assumir esse protagonismo. Não me sinto pronto. Então, vai buscar, né, ajuda de fora, conversa comigo, conversa com outros consultores, mas assim, entenda qual é o problema e promova a solução dele. Direto ou indiretamente, é um problema seu, né? É um problema da gestão, é um problema do RH, tá? E mensure isso, né? Então, fala assim, tá, os líderes de novo não estão dando feedback, isso é o maior problema. Tá, quantos treinamentos de feedback foram dados esse ano na sua empresa? A gente já está em junho. Já esperar dezembro de novo para fazer pesquisa de clima e ter o mesmo resultado do ano passado? Né? E aí a gente vai se especializando, né? Com foco nessa implementação. E três eixos são importantes, né? Liderança e gestão de pessoas, gestão estratégica de RH e comunicação e feedback, né?
Gente, dentro desse processo são linhas, né, de conhecimentos que você tem que se aprofundar. Gestão estratégica de RH é uma linha, você tem que entender como monta os projetos, né, como esses projetos estão relacionados à gestão estratégica da empresa, né, e você precisa se especializar nesse processo. Na linha de liderança e gestão de pessoas, aí você tem um outro composto, né? Você vai ter que entender, né, como você forma grupos, como que você integra e complementa esses grupos, quais são as técnicas de liderança, quais são os estilos de liderança dentro desse processo, qual que vai ser mais aderente ou menos aderente para o desafio da empresa, né? Como que você, quais são os indicadores que você vai fazer gestão, né? E, por último, se você quiser atuar com consultoria, né, de comunicação e feedback, você vai se especializar nessas técnicas, aprofundar nelas, vai entender como dar feedback individual, como que é feedback de grupo, quais são as técnicas que promovem esse compartilhamento de forma estruturada e como que você utiliza esses resultados, né? E aí são linhas de especialização. Olhando para cá, a gente entrou agora dentro do primeiro tópico, ou primeiro método, né, que a gente vai compartilhar, que talvez seja o mais óbvio de todos, mas que é importante que a gente tenha clareza, que é o método aplicado para engajamento, né? A gente fez um Smart Training sobre motivação e engajamento, então tinha bastante informação lá. Quem não viu, quando tiver uma nova versão, assista esse Smart Training, porque aí são 2 horas e meia só sobre motivação e engajamento e a gente passa por esse processo, tá? Que ele é um pequeno recorte dentro dessa nova aplicação, que é feedback. É um tipo de feedback focado no... Eu diria que é o feedback que o brasileiro mais gosta, né? Porque o que o brasileiro gosta, gente, de receber elogio, né? O brasileiro adora receber elogio. Como você está lindo, como você está maravilhoso, como você está incrível, o seu trabalho está sensacional, né? A gente tem uma necessidade de elogio muito grande, até pelo nosso comportamento padrão, ser um comportamento mais relacional, né? E tem todos os outros aspectos que envolvem isso. Então, é o tipo de engajamento, não para todos, eu estou falando brasileiro, até em termos de pesquisa, tá? A Solids, a última vez que ela fez a pesquisa de todas as empresas e pessoas que fizeram, ela lança um censo anual, todas as pessoas que fazem um mapeamento no nosso país. São milhares de pessoas, tá? No ano passado, o perfil do brasileiro continua sendo um perfil comunicador-executor. Isso significa o quê? Nosso perfil comunicador do DISC, que é o nosso perfil mais relacional, é o perfil também que está mais predisposto a se relacionar e se relacionar por essa troca de afeto, né? Por essa troca social, tá? Então, é o feedback focado nos elogios, na valorização e na autoestima do colaborador. É importante? É. E por que eu trouxe ele primeiro? Porque esse é o trabalho que sozinho, né? Esse é o tipo de feedback que sozinho ele não surte efeito, assim como os outros, mas em geral, por uma questão cultural, ele tem que anteceder os outros. O que eu acredito que não dá certo, tá? E eu já vou dizer, e aí eu estou dizendo como uma opinião pessoal até de consultor, né, de muitos anos trabalhando, né, com profissionais de recursos humanos. O que não dá certo? O que a gente aprendeu, o tal do feedback sanduíche hoje. Por quê, gente? Porque é previsível, entende? Você entra na sala com seu chefe te chama para conversar. Pense você agora. Você agora, o seu chefe acabou de falar assim, ó, vamos ali na salinha, vamos conversar? Vamos conversar um pouquinho? Queria conversar com você. Agora? Agora? Não, vamos ali, vamos ali. Né? Um chefe mais comunicador, executor, assim, né? Vamos ali tomar um café, pede um café, senta. E aí ele começa. Deixa eu pegar alguém aqui que esteja com a câmera aberta. Não, gente, todo mundo com a câmera fechada? Não, abrem as câmeras, por favor. Não vou fechar a minha também. Que isso? Eu estou aqui para vocês, vocês não estão aqui para mim? Não faz sentido. Vamos estar juntos. Pegar o Jonathan que já abriu a câmera aí, ó, tá aí. Jonathan, tá. Então fala assim, Jonathan, qual que é sua atividade profissional? Conta pra gente, só para me pegar um contexto. Tá me ouvindo? Uhum. Hoje eu trabalho com TI, né? Faço coordenação da equipe de TI
A gente cuida de parte de segurança, na TI, tanto infraestrutura também. Então a gente lidar com Uhum. essa turma, como você falou no começo, é bem complicado. Tá. É, Quem é o seu chefe, Jonathan? Tem um diretor que você responde diretamente? sim, respondo ao gerente, né? Ao gerente, beleza. O gerente te chamou, vou supor, vou colocar um nome fictício aqui, né? Porque não faz sentido. José é o gerente do Jonathan, tá? Lembra dele agora? Ele te chamou para conversar na salinha, ele começou. José, tudo bem? Tá aqui, gostaria de. Ah, te chamei mais para conversar mesmo. O que tô, entre aspas, tá, gente? Isso não é feedback, tá? Isso é só para a gente visualizar. Chamei para conversar mesmo, né? Para saber como é que anda as coisas. Ah, tá. Parece bem. Aí ele já começa a pensar, ixi, será que deu alguma merda que eu não tô sabendo ainda, né? Então, assim, saber como que eu ando as coisas e tal, saber se... Sei, como é que tá, né? Se tá um tempo aqui, né? O que que você... E aí, o Jonathan já fica, bom, acho que tá tudo bem, né? Não sei, tá tudo bem. É, porque, veja bem, você é uma pessoa, né? Você é um perfil muito bacana, né? Você tem muitas qualidades, a gente vê que você tem se empenhado bastante, né? Tem um problema, a sua equipe tá indo bem, relativamente bem, certo? Ó, Jonatas, né, Jonatas? Faz assim, a equipe parece que tá indo bem, sim. E aí, o que que você tá esperando depois, Jonatas? tô esperando ele falar que É, tá boa, que parabéns pelo bom trabalho. isso. E aí depois vem o famoso, gente. Mas, e aí vem o quê? Né? O famoso amaciou para depois vir com a paulada, né? Mas, e a pessoa... Então, assim, gente, é um movimento de muita atenção que, em geral, né, você tem ali uma amenidade, que é só uma amenidade para dizer que, para não dizer que você é uma pessoa muito ruim, né? Mas para focar depois numa crítica, entende? Então, esse movimento, ele já é um movimento conhecido, ele é um movimento que não gera resultado, né? Porque a pessoa ali ela já está, né, transpirando, né? E vai sair dali desnorteada, né? Então, isso não é um feedback, né? Ou seja, não foi planejado, não tinha um objetivo, muitas vezes isso não estava, não tinha acordos claros ou não tinha total clareza sobre o escopo de responsabilidade da pessoa, né? Às vezes foge para uma situação externa ou para uma situação subjetiva, né? E a pessoa sai dali sem efetivamente passar por um processo de desenvolvimento, que é a finalidade do feedback, que é desenvolver as pessoas ou criar um clima de desenvolvimento. Nesse caso aqui, o que difere um feedback apreciativo dessa situação que é tão característica dos não feedbacks que acontecem nas empresas, né? Pela maior parte dos líderes. É que os elogios e as valorizações, né, para você aumentar a autoestima, né, elas geralmente estão focadas na identidade, nas características positivas e nos resultados obtidos pelo funcionário, né, sem nenhuma necessidade de acontecer dentro do momento que aconteceu algo errado. Sem nenhuma necessidade. Uma coisa não está atrelada à outra. Eu não elogio para depois, não é, né, bate a sopra, não tem. É única e exclusivamente, né, um ato de reconhecimento e valorização, percebe? Focando única e exclusivamente, né, única e exclusivamente no apoio que aquele funcionário dá todos os dias, né? Focando nos seus nos seus 29 acertos do mês e não no seu um erro de um dia daquele mês. Percebe? Porque quando você pega e coloca dentro do mesmo feedback o acerto e o erro, você cria uma descompensação. Porque você fala assim, você fala, caramba, né? E a descompensação está em tudo, porque você fala assim, caramba, foram 29 dias acertando, ninguém me chamou. Aí o único dia que eu errei, me chamaram. E aí ele passa
2 minutos elogiando e depois 15 falando sobre o problema que aconteceu. Você entende que não é honesto o processo? Então, ele não gera. Aí, o que o John está falando? Ele descarta o elogio que ele recebeu, né? Porque fica muito pequeno. E ele sai de lá frustrado. Tem. Aí eu não sei se você conhece alguém, se vocês conhecem alguém que frustrado e decepcionado trabalha mais, né? Sai de lá da sala com brilho no olho, falando, vou fazer o dobro agora? Não tem. É por isso que não funciona. Entende? Porque a nossa ação, todo o nosso comportamento, né, tem como combustível as nossas emoções. Se você sair de lá frustrado e decepcionado, né, a única coisa que vai acontecer depois é se refletir numa nova queda de performance. Né? Que, ou seja, é exatamente o objetivo contrário de um feedback como, né, gestão, né, como uma ferramenta de gestão para o desenvolvimento, né, para o aprimoramento da pessoa da sua equipe com foco no resultado. Bom, aí tem uma perguntinha para todo mundo, né? Olha só. Como ser mais assertivo, né, na aplicação de um feedback apreciativo? E aí, a maior parte de vocês que estão aqui já conhecem, né, a ferramenta de mapeamento de perfil comportamental DISC. Não só a ferramenta, mas a linguagem DISC, né? A linguagem DISC, ela apoia a gente dentro desse processo, né? Por quê? Porque ela nos ajuda a decifrar, né, com maior velocidade, quais são as principais características positivas daquele perfil. Lembra que o feedback apreciativo, ele está comandado pela identidade? Com foco na identidade, nas características positivas. E a gente consegue decifrar essa identidade quando a gente consegue entender mapeamento DISC, percebe? Então, ela orienta, né? Não, mas o líder lá na minha empresa, ele não sabe o que é DISC. Então, marca o treinamento, né? Marca o treinamento. Ah, mas agora não tem tempo, marca mês que vem. E se você não marcar, não colocar uma data, nunca vai acontecer. Entende? Então, já começa, chega amanhã pensando na data, né? Você não tem nada a perder com isso. Primeiro, né? Você vai começar a resolver o problema de fato. E vai parar de gastar seu tempo reclamando do problema, né? Segundo, se você ensina, se você instrui, se você ajuda o outro, traz uma solução, né? Você não tem nada a perder com isso. Você só ganha valorização e reconhecimento. Depois você ganha isso dos líderes da empresa, que é um puta trampolim para que você possa ser promovido lá na frente. Né? Não tem melhor forma de você ser promovido do que quem trabalha com você querer te promover. Tem. Então, você tem que fazer. E depois, você começa a fazer RH de verdade, né? Fazer que é cuidar das pessoas, desenvolver as pessoas. Então, você tem que marcar o treinamento. Eu não sei dar o treinamento. No final desse curso, eu vou dar até um presente para vocês. Eu gravei, de tanto que eu fiquei cansado, eu gravei um treinamento de metodologia DISC rápido, está no formato de 1 hora no máximo, falando sobre os 4 perfis, o que cada um tem de bom, o que cada um tem de desenvolver, e publiquei, deixei público no meu canal do YouTube. Para você só ir lá, fazer até os textos que você pode montar a apostila, você pode copiar e colar e montar a sua apostila, né? Tá tudo lá. Então, você só tem um trabalho de 2 horas de compilação, né? Treina e faz. É assim, tá? Então, é isso. E tá entendendo que o feedback apreciativo está focado nas características inerentes das pessoas, que a gente não precisa adivinhar. A gente, através da metodologia, diz que a gente pode encontrar. E eu deixei um link aqui. Esse link é um convite. Se você quiser, já faça isso. Pegue seu celular. Lembra que o celular era para usar hoje, mas não para te atrapalhar. Hoje é para você crescer, né? Se desenvolver. Esse é um projeto que chama Portal RH Integra. O Portal RH Integra,
eu desenvolvi junto com uma profissional que chama Natália Soares, alguns já conhecem ela. É um portal para profissionais de RH. E ele tem basicamente 3 objetivos, tá? Um deles é disponibilizar ferramentas gratuitas que o RH possa implementar nos seus projetos, na sua gestão de subsistemas do RH, tá? Então, isso é importante. Segundo, né? Fazer essa troca, compartilhar conteúdo de qualidade, mas um conteúdo que já venha com curadoria, para que vocês possam se desenvolver. E terceiro, aqueles que entram para a comunidade, ou seja, tem lá uma assinatura que custa R$19,90 por mês, você vê aqueles que entram para a comunidade, têm acesso a material de todos os subsistemas, tá, gente? De DP, mentoria, coaching, treinamento e desenvolvimento, várias ferramentas que você vai ter à disposição para aqueles que entram na comunidade e que está muito em conta, assim, para que a gente possa ir dando acesso, a gente vai fazendo curadoria desses conteúdos, para estar tudo num só lugar, e além de, enfim, todo o restante, tá? Mas essa é a página para vocês acessarem. Acesse. Por que eu lembrei disso? Que a publicação dessa semana foi uma planilha automatizada para mapeamento de perfil DISC, né? Vocês sabem que o IVS, a gente oferece treinamento para vocês certificarem como técnicos, como analistas, com certificação internacional da Solids, para usar o Profiler, mas que ele tem investimento. E é importante que você tenha essa ferramenta, tá? Mas, às vezes, não é o nosso primeiro passo. Para algumas pessoas, não é, tá? A metodologia, ela está livre. Então, tem uma ferramenta muito legal, que é gratuita, que a gente achou e que a gente compartilhou essa semana lá, tá? Acho que foi na segunda-feira. E aí todo mundo pode usar, tá? Então, assim, não tem muita desculpa, né, gente? Porque eles falam assim, não tenho R$1.000 para ser analista de... Tá, mas não tem R$19,90? Às vezes fica muito longe, assim, essas desculpas, né? É mais você querer. E aí você pode mapear a equipe para entender os perfis, né? E poder fazer esse feedback de forma mais assertiva. Feedback apreciativo, ele tem isso. Reforçar as características, né? Do indivíduo, as suas principais características, linkando essas características aos resultados que essa pessoa está tendo nesse momento, tá? Não deixa também solto. Fala assim, Rosana, você é muito otimista, comunicativa, eu gosto muito de você, né? Você é uma pessoa que se relaciona com facilidade e assim, é um grande prazer ter você na nossa equipe, tá? Né? E aí? Né? E aí? Eu falo assim, é diferente de eu pegar e falar assim, Rosana, cara, eu queria dar um feedback para você. Você tem uma característica muito importante, que é o otimismo, né? E a gente percebeu, né, que a produtividade da nossa equipe está caindo porque a gente está num momento tenso aqui com os fornecedores, etc., né? Então, a gente está precisando segurar muita coisa e a gente percebeu que você sempre tem, né, usado o seu otimismo, animado seus colegas de trabalho a manterem a persistência, a manterem o foco. E isso tem sido decisivo para que a gente tenha continuado, para que a gente continue mantendo os nossos resultados. Então, eu gostaria de te agradecer. Feedback apreciativo. Vocês entenderam a diferença? Não é só reforçar, eu tenho que pegar a característica da pessoa e eu tenho que linkar essa característica dessa pessoa com uma solução, com um resultado que ela está promovendo. Entende? Então, esse é o ponto importante, tá? E eu posso fazer isso com todos. Estou dando um feedback apreciativo para um perfil que é um pouco mais reservado, que é o perfil analítico, né? Então, a gente vai falar assim, poxa, olha só, a gente percebe que você é um especialista, que você é muito cuidadoso, né? Que você tá se especializando com muita frequência, né? E etc. Está sempre atualizado com relação às suas responsabilidades. E, poxa, isso é muito importante para a gente, porque a gente percebeu que, principalmente agora que a gente tem recebido, Jonathan lá, né? Que trabalha na TI, né? A legislação tem mudado, a gente percebe que essas questões, essas novas obrigações com relação ao LGPD e com relação à proteção de dados tem ficado cada vez mais sério e a nossa organização, de fato, estava muito perdida, né?
mas com você aqui, e nós sabendo que você sempre tem uma resposta, consegue nos orientar, a gente se sente mais seguro. E isso tem trazido segurança para a gente continuar os nossos projetos. Você pega a característica e reforça essa característica dentro de um comportamento. E até ajuda o líder, o gestor ou o RH, né, a trazer essa consciência sobre o que as pessoas estão fazendo de bom, né, gente? O que as pessoas estão produzindo de verdade. E isso é essencial. Nath, seja super bem-vinda. Natália Soares, a minha sócia do RH Integra, acabou de entrar. Já falei, tem um pessoal que já vai seguir a gente lá na página, viu, Nath? Boa noite, pessoal. Bom, é isso, gente, tá? Então, essas conexões. As ferramentas são importantes, junto com os conceitos são importantes, porque ele é a base, ele orienta o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que informar, mas depois a gente tem que entrar em ação. Para entrar em ação, a gente precisa de ferramenta, né? De um mínimo de tecnologia, de algumas ferramentas que facilitam, né, esse processo. E aí a gente pode completar isso junto com a RH Integra, que se torna muito bacana. Beleza? Segundo tópico, tópico 2. A gente vai falar então agora, falar não, né? Todo mundo queria saber se teve alguma dúvida com relação ao feedback apreciativo. Alguém aqui já recebeu um feedback apreciativo de verdade? Deixa eu ouvir. Ouvi ou... Não, pode mandar aí o feedback apreciativo, se você já recebeu um feedback apreciativo. Todo mundo sabia que existia feedback apreciativo? Vou começar do começo, né? Todo mundo sabia que existia feedback apreciativo? Né? Quem não sabia responde não, quem sabia responde sim, só para mim entender aqui o quanto esse conteúdo é relevante até para os próximos treinamentos. Moacir já sabia, né? Sabia sim, Jennifer também, o pessoal já estava. Keila não sabia, né? Roberta sabia, né? Suelen não. Sim, não, não, sim, sim, não, não. Beleza. Agora eu vou fazer a pergunta do milhão, né, gente? Aqueles que sabiam, tá? Do feedback apreciativo. Quantos feedbacks apreciativos você deu esse ano? Aqueles que respondeu que sabia. 2, Moacir? Boa, 2. O Vans falou, não, para mim só regular e corretivo. Tá desmotivado já. Gente, feedback só regular e corretivo, né? É, é, vai depreciando a pessoa, tá? É tipo assim, você vai exigindo, é exigência sem fazer manutenção, entende? Então é importante a gente estar olhando para esse ponto, tá? Bom, é isso. Agora vamos para a nossa segunda etapa. Pessoal, muito obrigado aí por quem participou, porque quando vocês participam aqui fica bem melhor, viu? Bem legal mesmo, para mim é bem importante. Feedback SCI, método aplicado, né, para correção. Então, a gente vai entrar agora num ponto que é mais delicado e mais vulnerável dentro do processo. Gente, corrigir alguém, principalmente dentro da organização, é extremamente delicado. Sempre vai ser muito delicado. Não é fácil, não é uma tarefa fácil. Lá no início a gente refletiu sobre isso, as dificuldades de quem tem que dar o feedback, né? E depois vai escalando essa dificuldade, dependendo para quem que você vai dar o feedback, né? Se você vai dar para o superior, se você vai dar para um par, se você vai dar para uma pessoa que responde para você. Dependendo dessa hierarquia, você tem um nível de complexidade. E aí você vai para o segundo nível de complexidade, o nível de intimidade que você tem com essa pessoa, né? Você tem muita intimidade ou menos intimidade. Não é por acaso, né, que feedback, né? Gente, é um problema muitas vezes até em relacionamento amoroso, né? Tem gente que tem dificuldade de dizer, né, parceiro para parceira, né, o que é que está acontecendo, né? Principalmente quando é corretivo, né? Imagina, quem é você, né? Quem é você para estar falando isso de mim? Então, é sempre muito delicado, mas a gente precisa superar
essa barreira. E ter uma metodologia é a forma mais fácil para isso. Essa é uma das metodologias que eu mais me simpatizo com relação a feedback para correção, tá? Existem outras, mas com certeza é a mais simples de entender e uma das que eu já vi que tem melhor impacto na maior velocidade possível quando ela é bem aplicada, né? Foi criado pelo Center for Creative Leadership, que é um grupo de estudo de liderança mundial, tá? Depois vocês podem, quando vocês pegarem um slide, vocês podem copiar o nome, Center for Creative Leadership, pode colocar no Google que vocês vão entrar na página deles, né? E aí tem artigos sobre pesquisas de liderança, tem muito conteúdo bacana lá, tá? Então, vocês vão lá, que é bem legal. E aí, ele vai falar sobre essa modificação do método, né, tradicional de feedback. E quando a gente fala de tradicional, a gente está falando desse feedback que está muito baseado na minha impressão, né? O que eu acho, o que eu não acho, né? Rosana, acho que você está indo muito bem no trabalho, hein? Parabéns, você está de parabéns. Né? Mas você acha né? Ultimamente, né? E quando você vai para a nova geração, gente, você tem os milênios, eles vão falar, né? Eles vão, e o Kiko, né? Quem é você para achar o que eu devo fazer, né? Então, esse estudo trazendo, né? Pensando e pesquisando qual que era a forma mais eficaz, né? Que era mais eficiente para que o feedback ele pudesse soar também para que como uma ferramenta de gestão, e de fato, né, surtisse efeito, surtisse resultado. Eles entenderam que o feedback, para que ele tivesse resultado, surtisse esse efeito, ele precisaria passar por 3 etapas, tá? Por isso que ele ficou conhecido como feedback SCI, tá? A primeira etapa, a etapa de identificação de situação. A segunda etapa, de identificação e mapeamento do comportamento. E a terceira etapa é a identificação e o esclarecimento sobre o impacto, tá? E necessariamente tem que ser nessa ordem, tá, gente? A ordem aqui é relevante, tá? Reparem, porque esse modelo e esse método é tão importante, principalmente para nós aqui, porque ele exclui a pessoa no sentido positivo, tá? Ele não exclui a pessoa, desculpa, eu vou refazer a minha fala. Ele exclui a pessoalidade. A análise aqui não está sobre a pessoalidade, está sobre a situação, comportamento e impacto. Basicamente, ela está sobre o fato, aquilo que aconteceu, tá? E não sobre a minha impressão sobre o que aconteceu. A minha impressão sobre o que aconteceu é uma leitura que tem o meu viés emocional, tá? Então, aqui ele traz um pouco dessa materialidade para o momento do feedback, que para um momento corretivo é muito importante, porque nós não gostamos de ser corrigidos, entendeu? Nós não gostamos de ser corrigidos, tá? Alguém aqui gosta de ser corrigido? Eu estou falando uma coisa, quero saber se tem alguém de conta. Sempre tem alguém de conta. Não, eu adoro receber feedback corretivo. É muito bom para mim. Então, aqui é o ponto. Então, vamos lá. Dentro da situação, qual que é, primeiro, né, gente? A gente vai se preparar para o ambiente do feedback para a pessoa que a gente vai dar. Para o de correção, a gente tem que ficar mais atento, inclusive, aos perfis, tá? Eu vou voltar um pouquinho aqui, só para a gente não perder esse ponto, que ele é super importante, a preparação do ambiente para cada perfil. A gente sabe que, e lembrando, quando eu vou dar feedback, o feedback não é para mim, o feedback é para o outro. Então, a prioridade não é o meu estilo, tá? A prioridade é o outro no momento do feedback, tá? Quem dá tem que valorizar mais quem vai receber do que o seu próprio estilo. Isso é importante, tá? Extremamente importante, porque se errar nisso, a coisa já desanda, tá? Feedbacks para dominantes, né? Para quem conhece o DISC e os dominantes, em geral, eles são formais, dispensam amenidades, tá? E eles preferem ambientes neutros, salas de reunião, ele pode ser
até dado em ambientes que tenham mais pessoas, que a pessoa está muito focada e ela é menos, ela valoriza menos a questão de quem está vendo, quem não está vendo, tá? Ele tá. Mas se for numa sala, tudo bem, a sala pode ser de vidro, não tem problema, tá? Se numa sala, uma sala de vidro, desde que a sala esteja fechada, pode ser direto, dispensar muitas amenidades e direto ao ponto, né? Vamos falar do que aconteceu. Perfis influentes, tá? Eles precisam, tem que tomar cuidado para não avisar eles com muita antecedência e não ser muito formal, é o contrário, né? Se é muito formal, ele acha que vai ser demitido, tá, gente? Você chama ele às 4 da tarde para uma sala de reunião e é o RH que vai conversar com ele, ou o líder, ele já está chorando, tá? Ele acha que vai ser demitido. Então, é o contrário, né? Tem que ter uma pré-conversa antes, explicando que vai existir um feedback, se possível, né? Que faz parte do processo de gestão de pessoas, ele já fica mais leve, né? Que vai ter determinado objetivo, né? De esclarecer ali como eles vão se alinhar para os próximos projetos, e, se possível, num lugar, né? Que ele se sinta confortável, né? Não precisa ser um lugar tão sério assim. Perfis estáveis, tá, pessoas? Ambiente formal e com garantia de privacidade, tá? Se tem uma coisa que é terrível, inclusive traumática para um estável predominante, é receber feedback na frente de outras pessoas. Ele nunca mais esquece, tá? Isso para ele é terrível. E quando eu estou dizendo feedback, lembra que eu não estou falando só de correção, não. Eu posso, mesmo elogio. Sabe pessoa que quando recebe elogio na frente de outra pessoa, ela fica completamente vermelha? Ela fica com vergonha? Para ela é tão desconfortável quanto, tá? Lembra que o feedback não é sobre você, é sobre o outro se sentir bem para que ele possa se desenvolver. Então, você garante o que é necessário para ele, tá? Privacidade, segurança e ambiente formal. Ele vai se preparar para o feedback dele. E a gente tem um perfil conforme, que vai seguir essa linha. Ambiente formal, privacidade e atenção aos fatos, tá? Esse é o perfil que mais dispensa opinião, tá? Ele quer saber sobre os fatos, sobre o que aconteceu, o que não aconteceu, qual foi o resultado, e se você tem essa opinião, é baseada em quê? Tá? Para que o feedback surta efeito para ele. Então, garantindo essa preparação, a gente vai para o feedback corretivo, porque isso vai mudar como a gente, apesar da metodologia, ela vai estar, né, acompanhada desse olhar para o outro. E aí, dentro disso, eu vou olhar para a situação, né? E vou descrever primeiro, com clareza, o momento que aconteceu, o comportamento que eu quero corrigir, tá? Então, eu tenho que trazer clareza, eu tenho que falar sobre um momento e sobre o comportamento. E aqui a gente já dispensa uma coisa, um cuidado extremamente importante que a gente precisa ter para, de fato, a gente dar feedback, tá? Evite o sempre, né? Todas essas coisas, sempre você, sempre não. O feedback é dado sobre um momento, tá? Aqui, sobre um acontecimento. Ah, ele é frequente, dê mais feedbacks, tá? Ele é sempre sobre um momento, sobre um acontecimento que ele acontece, tá? E esse sempre você chega atrasado, né? Você nunca entrega, cuidado, porque isso aprisiona. Você não deixa espaço nem para a pessoa sair daquele lugar. Você está dizendo para ela, você nunca entrega em dia. Você espera que ela faça o que depois, gente? Entrega em dia? Você já determinou que ela nunca entrega. Você já deu a sentença, entende? Ela só está ali para ouvir sua reclamação. Aí não é feedback, é reclamação, entende? Então, esse ponto é importantíssimo, né? O feedback vem acompanhado no dia tal, na situação tal, né? Você teve determinado comportamento, e aí você vai relatar quais foram as ações, dar exemplos específicos do que aconteceu, do que a pessoa fez de fato, tá? Eu falo assim, eu vou usar a Natália aqui, que está aqui, já está aqui, ó, já está olhando para mim e falo assim, Natália, sou líder dela, eu tenho que garantir que ela chegue no horário, e Natália não tem chegado no horário, né?
Na minha visão de líder, Natália nunca chega no horário. Só que isso é um problema meu, isso é uma impressão minha, entendeu? Então, eu vou falar para ela o seguinte, Natália, na segunda-feira, né, eu percebi que você chegou após o horário de tolerância do seu horário formal, né? Ou seja, ela tem um horário, lembra que precisa ter regras, acordos? Natália, quando ela entra na empresa, ela faz um acordo de horário. Então, não é sobre o que eu acho, é sobre o acordo que ela fez. Ela assinou um documento, né? Ela assinou um procedimento, ela faz parte de um procedimento. Então, né, o que eu acho ou não, né? Então, cuidado, porque aqui eu tenho que falar sobre, né? Depois dos 10 minutos de tolerância do seu acordo de trabalho, né? Quando você chegou, né? Ou seja, nós já estávamos em reunião. E quando você entrou, era um momento importante da reunião, que eu estava apresentando os resultados da área. E a sua entrada, né, tirou a atenção das pessoas. E isso fez com que eu tivesse que retomar todo o raciocínio. E a gente perdeu 15 minutos da nossa reunião. E aí eu vou falar o impacto. O impacto. Natália, nessa reunião, tinham 20 pessoas. Então, a gente não perdeu 15 minutos. A gente perdeu 15 minutos vezes 20. A gente perdeu 100 minutos, tá certo? 15 vezes 20, né? 100 minutos de horas produtivas da empresa. Você percebe? Então, eu tenho que ser específico e claro dentro do meu feedback. Eu contei a situação, marquei o comportamento, a situação e a situação com relação aos nossos acordos, marquei o comportamento e mostrei para ela qual é o impacto. Tá? O feedback SCI, ele vai nessa linha, tá? Aqui, eu deixei uma fonte para vocês do artigo que vai, né, vai explicar, vai esmiuçar mais o método para você ir treinando. A gente não tem uma forma de você ficar bom num feedback SCI sem você praticá-lo, tá? Então, assim, o mais importante é que você inicie o processo, inicie um processo que você sabe que você está fazendo e que finalidade ele tem, tá? E com a prática você vai dominando esse processo e você vai se tornando um melhor gestor de pessoas, tá? Ah, eu não sou eu o responsável por isso. Talvez você seja, então, o responsável, como RH, de ensinar as pessoas a darem feedback corretivo, tá? O que não é feedback? É eu chamar a Natália. Natália, acabou a reunião. Natália, podemos conversar? Vamos ali na salinha conversar? Aí a Natália vai, né? Vamos ali na salinha conversar? A Natália vai. Aí eu digo para ela o seguinte: Natália, eu gosto tanto de você, mas eu não aguento mais. A gente já conversou semana passada, você sempre chega atrasada. Como é que a gente faz? Será que dá para fazer alguma coisa? Porque, assim, atrapalhou todo mundo, Natália. E, assim, eu tive que explicar de novo, atrapalhou todo mundo. De novo, Natália. Aí, o que eu estou fazendo, gente? Isso chama terapia, não é feedback, né? É a terapia de um líder irresponsável, que está colocando agora em vez de estar corrigindo e orientando, né, para fazer a Natália melhorar e se desenvolver, tá só colocando mais peso sobre o ombro dela, né? Quem quiser fazer terapia, líder que precisa de terapia, você indica ele para terapia. Nós temos aqui a Márcia Maria Silva, uma excelente terapeuta, né, para cuidar da gente. Ajuda os líderes desequilibrados a se equilibrarem novamente, né? Então, precisamos ter essa clareza, gente, sobre que o papel de gestão, ele não é intuitivo, percebe? Ele é um processo. Se eu estiver fazendo gestão de pessoas. Porque se eu tiver essa atitude, e pior de tudo, aí eu chamo isso no final do quê, gente?
de feedback. Espero que você entenda esse meu feedback. Não fica triste comigo não, Natália. E vai embora. Quando a Natália receber a palavra feedback de novo, você acha que ela vai lá feliz ou triste, gente? Você percebe? Bom, e aí, é basicamente isso. Mas só para a gente reforçar, um feedback eficiente, ele precisa ter contexto, ou seja, uma situação específica. Jamais, e aqui eu falo nunca, jamais, né? Prenda a pessoa no nunca, sempre, nesses lugares em que o comportamento não pode ser alterado, porque a pessoa pode alterar o comportamento dela, ela está em processo de desenvolvimento comportamental até o final da vida, enquanto ela está viva, né, ela pode fazer isso, né? Nem todo comportamento, ele apesar da pessoa querer, automático a sua mudança, tá? Mas a partir do momento que ela toma consciência, alinha esse desejo a um objetivo específico, ela consegue se desenvolver. Quanto mais contexto, né, que gerou esse feedback for delimitado, mais clara ficará a mensagem. Por quê? Procure, quando você for fazer feedback SCI, não misturar um monte de assunto, né? Vai dar um feedback, dá um feedback sobre você no dia, na segunda-feira, chegou 15 minutos depois do horário de tolerância. Ponto. Ah, e também eu lembrei aqui, né, que na semana retrasada, não emenda assunto. O feedback ele tem começo, meio e fim. Sai daquele ambiente para ele ter eficiência. Senão você emenda os assuntos, a pessoa depois ela não sabe mais o que aconteceu, né? Então, começo, meio e fim. Interrompa, eu tenho outro assunto para tratar com essa pessoa. Volta para sua sala, ela volta para a sala, daqui a 15 minutos chama ela de novo, ou passa lá. Mas deixa aquele momento consolidado para ficar clara a mensagem, tá? O comportamento que está sendo avaliado, ele não é avaliado sobre a minha perspectiva. Eu não gosto muito que você faça tal coisa, ou eu gosto muito que você faça tal coisa, né? Ele é avaliado sobre o código de conduta, sobre o comportamento que a Natália está submetida, que é esperado dela dentro do cargo que ela tem. Tá? Se eu gosto ou se eu não gosto, não está em pauta, né? Aí eu uso isso para descobrir se eu vou ser amigo ou não da Natália, tá? Mas não está em pauta o meu gosto nesse momento, né? Nem a minha opinião, tá? Tem que tomar muito cuidado isso, que a avaliação tem que ser sobre um aspecto do escopo de responsabilidade ou de comportamentos, né? Que eu espero que esse profissional tenha, tá? Inclusive, tem uma ferramenta de gestão que a gente usa muito pouco como RH, que são os requisitos da vaga. Hoje, né, estava com uma amiga que está aqui presente, a senhora Rosângela, desenhando uma vaga, né? E lá a gente coloca, né, as competências que a gente deseja, ou seja, os comportamentos que a gente deseja dessa pessoa. E quando a pessoa envia o currículo dela, o que a gente faz? Ela está formalizando, né? Na vaga, existem as competências esperadas e no currículo a pessoa está dizendo que ela vai entregar. Você percebe? Isso é um documento, né? E que, inclusive, ajuda bastante a gente no momento. Eu posso começar por aí. Se eu não tiver nenhuma referência, pode falar assim, ó, para o cargo que você ocupa, é desejável, não, é requisito que a pessoa seja, aqui, ó, proativa. Se eu estiver corrigindo ela sobre uma situação que ela não foi proativa. Ou para o cargo que você ocupa, está dizendo aqui que você tenha, aqui, ó, facilidade de se relacionar. E o comportamento que você está demonstrando ou demonstrou, né, junto com a gestora da outra área, não está demonstrando isso. Então, eu tenho que entender que carga essa pessoa ocupa, qual a responsabilidade e o que ela prometeu. Porque quando ela se aplicou à vaga, ela fez um compromisso com relação àquelas atribuições. Entende? Ela não precisa entregar outras que não estavam lá, mas as que estavam lá você pode exigir. Porque ela não entrou lá sem saber. Percebe? Então, isso ajuda bastante. E, por último,
Ajuda no sentido... Tá? Quando eu falo ajuda, gente, não é só para a gente entender. A gente tem que entender e lembra que a gente vai ter que instruir os líderes sobre, tá? Mas tem líder que não sabe nem qual é a descrição da vaga do caboclo. Então, a gente tem que começar o quê? Né? No passo anterior, vem aqui. O que você está exigindo é válido ou não é válido? É adequado ou não é adequado? A gente também, né, tem esse papel de mediador quando se trata de gestão de pessoas, tá? Porque também ocorre o contrário. Assim como a gente, né, pode tender, a gente pode tender para o abuso, né? Se a gente não tomar cuidado, que é quando a gente exige mais do que a gente pediu, né? E ainda não compensou, ou seja, a pessoa não mudou de posição, tá? E tem que entender isso e como é que tá. E o impacto, ou seja, o que de fato, né, aconteceu a partir, né, daquele comportamento, como ele impactou. Eu senti agora que eu fiz uma defesa do feedback SCI, né, com relação à correção, porque eu acho que ele é o mais adequado para a correção que eu conheço até hoje. Se alguém tiver outro, inclusive, pode me mandar metodologia, tá? Eu adoro conhecer novas, tá? Pode me mandar, eu até agradecerei muito, tá? Porque eu estudo isso e essa é a mais adequada que eu percebi até hoje. Mas ele também pode ser utilizado como feedback apreciativo, tá, gente? Ele também pode ser utilizado como metodologia para feedback apreciativo, tá? A gente tem um feedback apreciativo, né? Mas só que também eu posso usar o método, né, SCI para valorizar ou reconhecer, trazer uma situação, no caso, né, uma situação em geral ela não é nem positiva nem negativa, ela é só uma situação. Trazer uma situação, destacar um comportamento que gerou um impacto positivo dentro dessa situação, né? E valorizar o resultado que essa pessoa teve a partir daquele comportamento. Então, a defesa aqui, o contexto eu coloquei num contexto corretivo, mas não exclua utilizar a metodologia também como feedback apreciativo, porque ele vai além, né? Esse daqui, o primeiro, lembra? Ele é um feedback que valoriza a identidade. Ele é um feedback de autoestima, né? De autoestima, de motivação, né? De inclusão. Isso é muito importante, né? Quando a gente vai para o feedback SCI no aspecto positivo, a gente está falando de um feedback de reconhecimento. O reconhecimento, necessariamente, você precisa destacar comportamento e impacto, senão você está reconhecendo o quê? Né? Lá, mais valorização, aqui é mais reconhecimento. Tudo bem? Tranquilos? Bacana. Deixa eu ouvir de vocês. Quem já conhecia feedback SCI aqui? Coloca aqui no chat para mim já ter uma ideia. Quem conhecia e já praticou, e quem não conhecia, né? E acho que vai praticar agora, né? Espero que sim, pelo amor de Deus. Vamos juntos. Cadê? Vamos ouvir nossos amigos. Não conhecia, achou muito interessante. Keila. Conheci, já usava. Juan, muito bom. Conheci a May, a Lana. Não conhecia a Jennifer. Gostei, muita gente não conhecia. E aí vamos assumir agora a nossa responsabilidade. Se você não conhecia, é uma coisa boa. Agora a gente vai ensinar outras pessoas. Que tal dar um treinamento de feedback, metodologia SCI para os líderes lá da sua empresa? Hein? Olha que legal, né? Vai ser ótimo recuperar os resultados, muito bom. Não conhecia Saulo, muito bom. Pessoal, legal, gostei. Saber que vocês não conheciam, eu acho que talvez seja importantíssimo esse treinamento ser replicado uma segunda versão, para a gente alcançar pessoas diferentes que ainda não conhecem, né? E para vocês vai ter tema novo. Isso daqui, tá? Então, a gente tem que levar, compartilhar, tá? Em que momento da gestão ele é muito importante de forma positiva? Sabe aquelas pessoas que falam assim, eu faço, e ninguém vê o que eu faço?
Você já se sentiu assim? Em algum momento? Eu trabalho e, né, ninguém vê o que eu faço, né? Quando você diz isso, está dizendo, meu líder não sabe dar feedback SCI positivo, entende? Ou quando uma situação, um comportamento indesejável, inadequado acontece com muita frequência. É líder que não conhece metodologia SCI para corrigir. Ele fica mais reclamando do que dando feedback com o seu liderado, entende? Então, é nesse momento que a gente tem que interferir. Se tiver uma dessas duas situações lá na empresa, que você tenha conhecimento, né, já se aproxima para entender que você é um agente de mudança nesse momento, tá? Então, alguém achando que trabalha muito e não é reconhecido, feedback é esse aí, começar a reconhecer, ver. Gente, às vezes, não é só sobre ser promovido e ganhar mais dinheiro. Isso também, tá? Mas às vezes a nossa necessidade, ela é mais fundamental ainda. É alguém nos ver, nos ouvir, né? Acolher aquilo que a gente produziu, né? Dar importância para o nosso trabalho, né? Isso não custa nada, aliás, né? Custa muito, quase nada, muito pouco, né? É só você saber fazer, né? E tem muita gente que não faz porque, né? Lembra que a ignorância era o nosso último obstáculo, né? Porque não sabe. E aí, essa sua sensação, essa sua frustração por não ter tido esse feedback, que ela para em você. Olha que bacana, né? Se você compartilhar com o máximo de pessoas possível esse conhecimento novo, essa sensação vai parar em você, né? E se você compartilhar com todos os líderes que você encontrar, outras pessoas, talvez que estariam condenadas a sentir isso, podem hoje ser reconhecidas, né? Ou a partir de hoje serem reconhecidas. Pensa nisso que é bastante interessante, tá? A gente vai agora para o nosso tópico 3. Tópico 3. Feed forward. Método aplicado para orientação. Lembra que eu disse para vocês que alguns consideram como um método de feedback, outros, né, consideram como uma evolução do feedback. Enfim, não importa muito quem está certo ou quem é errado. Quero saber que esse método funciona e para que ele funciona. Tá? As pessoas podem colocar ele onde elas desejarem. Traduzido do inglês, significa olhar para frente, olhar adiante. E aqui, né, está o cientista, né, que fez a pesquisa e que conseguiu produzir, né, materializar o método, né, que é o Marshall. Como ferramenta de gestão de pessoas, o objetivo do Feed Forward é auxiliar na visualização da competência e comportamentos que devemos trabalhar e desenvolver nos colaboradores, tá? E aí ele diz o seguinte, e aqui ele diferencia o feedback do Feed Forward. O feedback é uma reflexão sobre o passado, não deixa de ser, né? Tudo que está na conversa sobre feedback é sobre aquilo que já aconteceu, tudo bem? Qual foi a quebra ou a proposta dele? Não adianta a gente olhar para o passado, por mais que seja uma reflexão, ela tenha, né, tenha ajudado a gente a ampliar a consciência, é papel da liderança também alinhar o futuro, definir junto com a pessoa, aproveitar aquela oportunidade para alinhar o futuro, ou seja, fazer um acordo novo ou restabelecer a força de um acordo antigo que não estava claro, eu já tinha perdido a sua força. Então, a ideia é exatamente essa. Como ele funciona, e a gente, claro, tá, gente? Eu estou passando as metodologias de forma didática, né? E as referências de forma didática separadamente, mas isso não exclui tudo que a gente viu até agora. Lembra que é uma trajetória, tá? Então, vamos lá. Voltando lá na trajetória inicial, antes de chegar aqui no Feed Forward, né? Lá na trajetória inicial, eu tenho que considerar as dificuldades de quem está dando feedback, as dificuldades de quem vai receber, né? Depois disso, eu tenho que considerar
qual é o nível de consciência que existe entre os papéis e as responsabilidades, o nível de consciência que existe, né, para aceitação, né, desse feedback, a cultura que essas pessoas estão envolvidas, né? Se existe uma orientação clara para ajudar a desenvolver essa pessoa e não para criticar ou massacrar ou excluir essa pessoa do circuito, né? Então, tem que fazer essa análise antes. Depois, preparar os líderes para reconhecer minimamente qual que é o perfil comportamental do seu liderado. Reconhecendo isso, a gente vai conseguir preparar o melhor ambiente, um ambiente mais saudável, para que aquela pessoa receba o seu feedback, o seu feed forward, e aí a gente vem para o feed forward de fato. Tudo bem? É por isso que aqui, dentro dessa sequência, eu até trouxe, né, um protocolo de passos, são 6 passos, né, um pouquinho mais extenso, porque ele é, de fato, eu diria que ele é mais como é uma pré-mentoria, é uma mentoria ágil, né, sobre direcionamento e orientação, tá? Então, o primeiro ponto é usar, de fato, o mapeamento comportamental, né, entender com quem a gente vai falar e não falar, né, e se adequar, se adaptar, não se adequar não, mas se adaptar para fazer que a minha mensagem chegue no outro com maior facilidade, ou com maior leveza, com maior assertividade. Depois, eu posso dar um feedback antes, no sentido, eu posso antes fazer um SCI, por exemplo, né? Tanto positivo, né, quanto corretivo. Tanto de reconhecimento, positivo no sentido de reconhecer um comportamento que gerou um impacto positivo, quanto de correção, um comportamento inadequado que gerou um impacto negativo, um resultado ou um prejuízo, tudo bem? Então, eu posso sim fazer um feedback antes no modelo SCI, por exemplo, tudo bem? Ou posso até fazer um feedback apreciativo, né? Que vai valorizar as características, as qualidades da pessoa, etc. E depois estender isso para um feed forward, para um alinhamento de futuro, tá? Depois a gente vai trabalhar, e ele trabalha com os questionamentos que promovem essa autorreflexão, né? Por que a pessoa está recebendo o feed forward possa refletir sobre o que ela precisa mudar para crescer. O feed forward, ele é um feedback de projeção de crescimento, tá? Então, o estímulo é exatamente esse. Não importa de onde a gente está partindo, de um momento ruim ou bom, mas tá, como vamos utilizar isso para que você possa se projetar maior? Para que você possa se projetar em um lugar, não maior necessariamente, no lugar que você quer, né? Ou que você possa projetar um resultado que você deseja, né? E aí ele vai trabalhar com um pouquinho da maiêutica, né? Que está incutida nessas perguntas que fazem parte desse feedback, né? Que comportamentos e ações você imagina que precisa aprimorar ou transformar nesse momento? Então, você vai dar o feedback, seja ele qual for, né? E essa vai vir a pergunta. Ele é um feedback em diálogo, né? Quais os objetivos a serem alcançados? Você vê que ele vai determinando, ele vai apontando a pessoa para onde ela quer chegar. É uma pergunta, não é uma imposição. Fala assim, você não chegou. O feedback em si, ele parte de uma referência. O feed forward, não. Ele é aberto, ele fala, e onde é que você quer chegar? Né? Como será o seu futuro, né, se os seus objetivos forem alcançados na prática? O que vai mudar na sua vida? Ele vai trabalhar um pouco dessa motivação, né? E por onde você imagina que deve começar a mudança para cada âmbito, né? Dependendo ali do que a pessoa trouxer, do que ela precisa trabalhar. Então, ele vai ajudar o quê? Ajudar a pessoa a projetar o futuro e sinalizar qual é o próximo passo. Não adianta ela ficar só no futuro, sem ela definir qual é o próximo passo que ela vai dar. Em quarto, você, como líder e como gestor desse feedback, vai agora fazer o papel inverso, que é se colocar à disposição para apoiar essa mudança. Então, você vai ouvir, né? Ouvir, vai falar assim, entendi, então você quer chegar lá, nós alinhamos que o seu próximo passo é tal, e para que isso aconteça, é o líder que vai oferecer esse apoio. Eu imagino que você vai precisar
não sei, talvez de uma bolsa para fazer uma pós-graduação. Imagino que você vai precisar, né, da aprovação de um recurso para fazer uma especialização Master DISC. Eu imagino que você vai precisar talvez de um curso de inglês. Não sei. Aqui é o líder que vai trabalhar, né? Ou o RH que vai trabalhar, que recursos ele tem disponível para oferecer apoio para essa pessoa, tá? E aí, junto com ela, vai determinar um plano de ação focado nesses objetivos, né? Deixando claro quais são as etapas que essa pessoa vai precisar percorrer, tá? É muito importante que ela tenha noção da etapa, pelo menos em 2 sentidos, tá? O que ela tem que fazer, tá? E quando isso vai acontecer, tá? Eu sei que alguns que têm um pouquinho mais de experiência, podem até falar assim, mas por que não uso 5W2H? É muita coisa às vezes, tá? Se você saber só o que a pessoa tem que fazer e quando ela vai fazer, já é um nível de gestão interessante para você poder acompanhar, tá? E às vezes simplificar é melhor do que muita informação e a pessoa ainda não. Principalmente quando ela está em cargos, né, de menos maturidade, né, em cargos iniciais. Se você estiver conversando com um gerente, tá, ou com um diretor, com alguém que já tem cargo de liderança, aí vale a pena você fazer um planejamento com 5W2Hs, porque a pessoa já tem, né, assim, corpo, né, já tem estrutura para poder fazer essa gestão, tá? O importante não é a metodologia, o importante é que ela funcione e seja adequada para a pessoa que está recebendo a orientação, tá? E a partir disso você vai ajudar essa pessoa a despertar os seus potenciais. O que significa despertar os seus potenciais? É transformar aquilo que é potência, ou aquilo que é potencial em potência. São 2 coisas que a gente, às vezes, confunde. Até como RH, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Quem aqui já fez um mapeamento DISC do Profiler? Responde sim aí no chat. Por qualquer empresa, na vida, tá? Você já pegou o seu relatório do mapeamento Profiler DISC? Aqui já teve pessoas, conhece algumas. Aqui, ó. Alexandre, Larissa, né? A Nath, inclusive é consultora aqui do IVS, Rosana, Jennifer, várias pessoas aqui já fizeram, né, o seu mapeamento DISC. No mapeamento DISC do Profiler, ele vai te dar uma série de informações sobre o seu perfil comportamental. Aquilo é potencial. Aquilo é potência? Não. Aquilo é potencial, é o que você, né, pode fazer, né? É a sua inclinação, né? Mas aquilo não determina que você vai fazer, né? Que você vai utilizar aqueles recursos, né? Entende? Essa é a diferença. Então, às vezes, a gente pega uns profissionais que estão cheios de potencial, mas potência nenhuma, não entrega. A potência é medida pela entrega. Então, você vai falar assim, ó, você que tem o potencial aqui, ó, da comunicação, você tem um perfil influente alto, seu comunicador tá bacana, você tem... Então, a partir disso, você tem alta sociabilidade, capacidade de influência, etc. Então, você fala assim, ó, vamos utilizar essa competência aqui dentro do seu planejamento? Aí, se a pessoa usar, isso se torna potência. Ela avança. Entende? Mas ela tem que pisar no acelerador, senão o carro não anda. O carro pode ter o melhor motor do mundo, né? Pode ser uma Ferrari, mas se ninguém pisar no acelerador, a Ferrari não anda. Tá? Então, é isso que a gente vai ajudar. Falar assim, ó, você vai pisar? Vai gastar essa energia? Né? Vai gastar essa energia? Vai gastar essa habilidade? Isso que a gente vai perguntar para ela. E alinhado, né, ao objetivo que ela trouxe para a gente. Né? Então, gente, essa de forma muito objetiva e simples,
É a estrutura do Feed Forward. Então, eu acho ela super interessante. Por quê? De novo, ela carrega todo o nosso... os conceitos, né? Ela amarra o feedback e ela expande, né? Ícaro, todo feedback tem que terminar com feed forward? Não, né? Aí sim. O feed forward, o feedback é uma coisa, gente, é diário, tá? A gente tem que aprender a dar feedback diário, né? No máximo semanal. Feedback tem que entrar na nossa, tem que estar na veia. Por quê? Porque ele facilita as relações, ele traz clareza, né? Feedback é alinhamento, entende? Então, ele é diário. O feed forward, ele é algo mais, aí sim, ele é mais pontual. Sabe aquele feedback que a empresa faz a cada 6 meses? Talvez seja nesse momento, um momento mais formal, que você, né, tenha mais tempo ou, né, disponha mais tempo na sua agenda para aquela atividade, aí talvez seja super interessante não sair de um feedback estruturado como aquele, que faz parte da política de gestão de pessoas, sem um feed forward, senão a pessoa fala assim, legal, bacana, entendi o que eu fiz até agora, tá aí o futuro, né? Pra onde vai? Então, você dá esse direcionamento, até porque ele vai ter etapas e você vai acompanhar durante o tempo. Tudo bem? Tranquilos? Tranquilos. Quarto tópico, encerramento para o nosso encontro de hoje. Já. O que a gente precisa? Né, gente? O que a gente precisa se conscientizar agora? A gente, quando estou falando eu e cada uma das pessoas que estão aqui. Estamos em 45 pessoas aqui, né? Para assumir o protagonismo dessa mudança, né? Que ela é tão necessária. Não tem como fugir muito disso, né? São os pilares que a gente tem como proposta dentro daquilo que a gente oferece, né, nos treinamentos, seja ele uma especialização, seja ele um Smart Training. Ter conhecimento especializado, né? Claro que ter conhecimento é o primeiro passo, mas a gente na função, no lugar que a gente ocupa, provavelmente se você está aqui, você ocupa esse lugar, né? É ter este conhecimento e se perguntar o quanto esse conhecimento está sendo compartilhado, né? Porque até determinado nível só a gente aprende para nós. Depois de determinado nível, a gente só cresce se a gente compartilha. Se a gente torna comum, se a gente vai chegar em outras pessoas, se a gente gera impacto, né? Dominar essas tecnologias e metodologias, né? Ter ferramentas, ter uma planilha de aplicação de mapeamento de perfil comportamental, que você pode encontrar lá no RH Integra, ou fazer um técnico Master Disk para ter um acesso do Profiler para poder oferecer, né? Você pode estar no começo ou não importa, vai no seu recurso, mas você tem que ter alguma tecnologia, tá? Metodologia, você tem que saber dar nome para as coisas, quais são as origens e como faz, qual é o passo a passo. Você tem que dominar isso na sua mente e dominar isso na sua prática. Entende? Tem muito líder, tá? Tem muito RH que reclama de muitos líderes que não dão feedback e que se eu chegar lá para perguntar para o líder quantos feedbacks ele recebeu do RH, adivinha? Ele reclama que o líder não dá feedback, mas o RH não se dispõe a dar feedback. Existe uma outra forma também de ensinar, né? Que é fazendo, sendo exemplo. Não tem uma forma melhor de você ensinar alguém do que pelo seu próprio exemplo, né? Principalmente quando você dá o exemplo, você dá o exemplo, você aplica uma metodologia e no final você explica. Olha como fica mais bonito do que você chamar todo mundo para uma sala, dizer o que tem que ser feito e o líder ficar olhando para sua cara e pensando, mas por que você nunca fez isso comigo? Percebe? A gente não está neutro nesse espaço, a gente faz parte dele. E às vezes a nossa voz não é escutada e a gente tem que se questionar como RH o porquê que essa voz não é escutada, né?
Bom, ter foco nos resultados, ou seja, tem que ter um propósito, gente. Esse negócio de também só fazer coisas sem saber qual é o resultado. Então, assim, pega a pesquisa do ano passado, faz pesquisa, não tem nenhuma pesquisa, começa agora, faz uma pesquisa, né, de clima organizacional. Não sei nem por onde começar. Pega essas pesquisa pronta, de formulário de Google e aplica. Dá para aplicar na empresa, implica numa área, para de dar desculpa, né? Começa a entender de onde você pode começar. Aí a coisa começa a mudar, né? Então, assim, mas a empresa não aceita. Então, aplica no RH. Começa do RH, porque talvez o problema esteja aí. Tem que nascer de dentro para fora. Faz do RH, tabula do RH, né? Mostra a importância. Depois você mostra para as outras áreas, tá? Só uma questão, às vezes, da gente começar mesmo, né? Para a gente ter um dado, né? Um dado concreto para que a gente possa trabalhar e mostrar nosso resultado depois, tá? Isso é essencial, né? E a partir disso a gente vai facilitando a gestão de pessoas nas empresas, né, gente? Olhando para o que a gente tem hoje, né, a ferramenta que a gente utiliza no IVS para a formação dos consultores em qualquer linha, né? Gestão de pessoas, gestão estratégica de RH, liderança e gestão de pessoas, ou comunicação e feedback, é o Profiler da Solid, que a maior parte de vocês conhece. Então, entendam quando é o momento, às vezes, né, também dar este passo. E aqueles que já tiveram, já fizeram formação, já têm acesso, talvez seja o momento de reativar. Tá? Então, volta para reativar. Vamos conversar, manda mensagem. Vamos voltar para reativar, porque a gente está num novo momento, certo? Também vai ter na apresentação de vocês a proposta de especialização com duas promoções super especiais, tá? Uma especialização, a especialização completa, que a gente chama, ou seja, você se tornar consultor de gestão estratégica de RH, de liderança e gestão de pessoas, de comunicação e feedback, são nossas 3 linhas de consultoria, custa hoje o investimento de R$ 4.512. E dura um semestre inteiro, tá? É um semestre inteiro de formação com 54 horas de aula ao vivo, tá? E pelo menos 2 opções de cada curso lá para que você possa fazer e refazer se for necessário, tá? Aqueles que quiserem investir, né, e investir nos próximos 2 dias, tem bolsa de 35%. Então, fica R$ 2.932 e pode parcelar até em 10 vezes no boleto, tá? Então, sai R$ 293 por mês. Para você se formar como consultor de liderança e gestão de pessoas, como consultor de gestão estratégica de RH e como consultor de comunicação e feedback, tá? Com 54 horas aí de conteúdo ao vivo. E aí essa promoção fica válida aí para quem assistiu o Smart Training por 2 dias, sempre, tá? Fica por 2 dias falando comigo, entrando no grupo VIP. E quem não conseguir ficar aí até esse final, já decidi nos próximos 2 dias, ainda mantém o desconto de 20% até quinta-feira que vem, tá? Fechando com vocês, esse é o QR Code do grupo VIP, ou seja, das pessoas que têm interesse em fazer, né, ou pelo menos ter mais informação para entrar na especialização, tá, gente? Então, se você tem interesse ou quiser negociar ou entende que é esse o ano, né, é 2000, você não vai esperar até dezembro para fazer um novo voto de ano novo, né? Já estamos em 1 de junho, não dá tanto tempo assim, né? Você entende que agora que é o momento de você mudar o nível, pode apontar, é só entrar nesse grupo. Vai estar o QR Code aqui, eu vou mandar o link do grupo VIP, né, para a gente poder conversar. Esse grupo é para quê? Para eu entrar em contato com você individualmente, a gente entender esse momento de carreira, entender as suas condições, entender se é de fato, né, se existe esse alinhamento, para que a gente possa fazer uma jornada mais extensa e mais profunda para todo mundo que quer atuar como consultor, tá? Basicamente é isso. E quem não, e continuar lá no grupo, o grupo está livre, fica no grupo
no grupo geral, uns 2 dias, porque eu vou liberar os slides, vou liberar a recomendação de curso, vou liberar, enfim, uns 2 dias. Depois desse tempo, fica só quem quiser receber informação de próximos cursos gratuitos, tá? De outros temas e etc. Vai ter pelo menos mais uns 2 temas novos esse mês ainda. Esse mês tem pelo menos 2 novos e pelo menos, uma reprise de um antigo, tá? Então, quem quiser continuar se aperfeiçoando nesse nível aí, tamo junto. Eu adoro essa frase, tá, gente? Um homem pode fracassar muitas vezes, mas só é um fracassado quando começa a culpar outra pessoa. Eu queria que a gente pensasse sobre isso, entendesse que talvez seja esse o momento, né? A gente não ficar culpando mais, minha empresa, minha vida, né? A minha... Não, é o que eu posso, né? O que eu quero fazer, né? Como eu quero me projetar, né? Como eu quero traçar novos objetivos para mim, né? E para isso a gente vai precisar conhecimento especializado, metodologias e métodos, tecnologia e métodos, a gente vai precisar, né, se especializar em gestão de pessoas para a gente fazer a diferença nesse lugar. Enquanto vocês todos estão aí, eu queria que vocês começassem a se despedir. O grupo, alguém que não pegou, pegue agora o QR Code aqui, mas enquanto vocês estão aí, eu vou deixar para vocês o meu QR Code pessoal para a gente se seguir, né? Quando você apontar aqui e pegar meus contatos, esse também eu vou mandar lá no grupo, tá? Apontar aqui e pegar meus contatos, vocês vão ter, a partir de lá, o link para acionar a minha página pessoal, mas é pessoal mesmo, meu Instagram, se quiser me seguir lá, meu LinkedIn, a página do IVS, né, no LinkedIn, no Instagram. Vai ter também o meu canal do YouTube, que tem conteúdos de empreendedorismo, mas também tem a disponibilidade lá, eu disponibilizei agora o curso livre do DISC, né, para quem quiser retomar o conhecimento ou iniciar esse conhecimento, tá lá, tem uma playlist completa e é só você clicar lá no Master DISC, curso Master DISC, você já vai direto para o canal do YouTube, né? Então tem todos os canais lá para que a gente consiga caminhar junto, tá mais próximo, tá? E continuar essa jornada. E agora, que já são 21h51, é só esse momento mesmo de feedback. Vou pedir para vocês deixarem aí aqui no chat como é que foi para vocês, né? Como foi, se você saiu feliz, não saiu feliz, como é que tá? E aqueles que puderem abrir a câmera, abrir para a gente tirar nossa foto aqui de fechamento de turma, né? Que a gente vai publicar lá no nosso Instagram depois, para você deixar um comentário bonito lá para gente, depois se você gostou, não gostou. Abrindo as câmeras para a gente tirar nossas fotos. Priscila já está aí, tudo bem? Larissa, Graziele, Juan, Caroline eu não lembrava. Josivânia, Keila, Antônia, todo mundo chegando aí. Deixem aí. Alexandre, quanta gente bonita, gente, quanta gente linda. Hamilton tá aí, seja bem-vindo. Jonathan, cadê? Abrindo essas câmeras. Pra gente tirar nossa foto, tem que estar completo, né, gente? Aqui, ó, tá faltando 2. Faltando o Renato, a Lorena, Renan Pereira, para ficar completo nossos rostinhos lá, nossa energia. RH tem que dar as caras para se conectar, ser RH humanizado. Kira tá aí, Marcos Aquino. Vamos tirar a primeira? Aí depois a gente tira uma outra, tá? Para quem sair, né? Para a gente sair o mais bonito que a gente possa nessa vida, né? Não ficar pedindo um pedido simples para você, é só você dar o sorriso mais lindo que você já deu na sua vida. Pensa nisso. Olha essa proposta, é um sorriso mais lindo que você já deu na sua vida. 1, 2, 3 e já! Eu saí horrível, não consegui configurar a minha webcam hoje, eu tô com uma cara enorme aqui no...
Vocês assistiram um curso inteiro com a minha cara enorme aqui, né? Não tem problema. Vai, vamos tirar outra de novo. Vai, pessoal, vou tirar a página, não sei quem é. Um super zoom aqui que eu não consegui tirar até agora. Deus me livre, vamos lá. Vai lá, 1, 2, 3 e já. Beleza? Depois, pessoal, não deu tempo, cheio. Estava atrasado. Pessoa. Bom, pessoal, é um pouco disso, é um pouco de tudo isso aí. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Estão livres aí para poder descansar, mas eu gostaria que vocês descansassem e levassem com vocês essa mensagem e compartilhassem essa mensagem, esse conhecimento, para que vocês possam, né, abrir novos caminhos, abrir novas possibilidades, ajudar novas pessoas, transformar vidas de fato, tá? Link do grupo, Kelly. Eu vou mandar o link do grupo VIP ou o link do grupo normal? Só me especifica. Aí eu já mando. Normal? Faz o seguinte, vou anotar seu nome que é mais fácil eu te incluir lá, tá? Kelly Meirelles. Eu te incluo assim que eu sair daqui, tá bom? Gratidão pelo treinamento. Gente, estão dispensados, muito obrigado. Fiquem com Deus. Descansem. Se precisarem de mim, acompanhem. E, ó, eu pedi uma coisa para vocês, viu? Quando tiver novo treinamento, a ajuda de vocês é essencial para fazer chegar em novas pessoas. Você chegou aqui porque alguém te indicou, né? Então, assim, eu sei que custa muito, no meio da tarde, chega aquela mensagem do Ícaro no grupo, você não quer ver, mas pega ela e fala assim, deixa eu, né, dar 2 minutinhos aqui de generosidade e amor do RH e manda nos grupos de RH que você conhece. E se alguém tiver algum grupo que é administrador ou que tiver influência e puder me recomendar para me colocar nesse grupo de RH, eu super agradeço, viu, gente? Espero vocês, até a próxima, fiquem com Deus. Um grande beijo, viu? Até mais.